bom que não está ao vivo, pode falar o que você quiser, né? Hoje aqui no podcast Mais Que Jurídico, eu tenho a honra, o prazer, né, de estar aqui com meu grande amigo, professor Dr. Robson Pedro Veras. Robson, muito obrigado pela presença. Acredito que as suas palavras hoje aqui, né, nós vamos compartilhar posteriormente lá para os nossos alunos, vai ser de grande valia, né? Os alunos gostam muito de você, né, e sabem que do seu manejo, né, dentro do curso de Direito. Mas antes de falar um pouquinho, né, das temáticas aqui que eu tenho bastante interesse, né, em te apertar um pouquinho aqui, eu gostaria de que você falasse um pouquinho, né, dessa vida sua acadêmica, que eu sei que é uma vida acadêmica bem longínqua, vários cursos de graduação, né, pós-graduações, seja na especialização, seja no mestrado, no doutorado, no pós-doutorado. Mas fala um pouquinho para a gente aí dessa sua vida acadêmica. O Beto brinca muito, né? Fala que eu sou aqui que o dos pré-históricos, né? Então, felizmente, hoje eu trouxe alguém que tá mais ou menos próximo, né, desse tempo ali, né? Mas a parte da docência aí já tem muitos anos. Conte para nós um pouquinho aí dessa sua trajetória acadêmica, meu amigo. Poxa, Marcelo, antes de tudo, obrigado aí pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui e, infelizmente ou felizmente, eu não sei, essa foi a hora. E, poxa, falar sobre a minha carreira é algo bastante cara, né, do ponto de vista histórico, porque a gente está eu tenho 47 anos e eu tenho uma matrícula acadêmica desde os 3 anos de idade. Eu me lembro que com 3 anos de idade, minha mãe precisou me matricular numa escola enquanto ouvinte. Meu irmão fazia lá as primeira, segunda série e ela me colocou como ouvinte na turma dele, porque ela precisava trabalhar, precisava ajudar o meu pai na complementação da renda. E eu ia para a escola, feliz da vida, não via a hora, falava quase nada, tive dificuldade de fala. Enfim, eu sempre digo que eu primeiro me alfabetizei e depois aprendi a falar. Então, fiz ali os primeiros anos de escolaridade, a vida inteira, do ponto de vista da educação básica, em escola pública, onde estudei em cidades satélites de periferia, como na Ceilândia, estudei na periferia de Taguatinga, nos lugares onde eu nasci. Aliás, eu nasci morando ali na 19 da Ceilândia Sul, a região ali que fica próxima da administração de Ceilândia, quem conhece sabe onde eu estou falando, e de uma situação econômica muito difícil. Então, eu entrei na escola por conta disso, e de lá até aqui hoje, os quase 47 anos, eu não deixei de ter matrícula, que eu me lembre, em nenhum dos anos. E logo em seguida fiz ali o curso fundamental todo. Me lembro de ter... embora eu tivesse sido um exímio aluno, em todos os anos de escola, eu me lembro de ter reprovado 2 vezes na escola. Ué, essa é novidade. Novidade. Eu reprovei 2 vezes na escola e eu posso contar isso em uma outra oportunidade de uma forma mais tranquila. E eu me reprovei por motivos extremamente relevantes. Reprovei a 8ª série o primeiro ano. A 8ª série, a responsável pela minha reprovação foi a minha namoradinha que eu arrumei na adolescência. E eu me concentrei demais nela e reprovei. A segunda reprovação, no primeiro ano do ensino médio, foi por conta da minha ex-companheira, que é mãe dos meus 2 filhos. Quando eu a conheci, eu fiquei completamente... Era primeiro colegial ou já era em primeira... Não, na época eu fiz... Até interessante falar disso. Vou chegar lá. Então, eu reprovei esses 2 anos por conta dessa questão absolutamente afetiva. Eu não conseguia, e é uma questão muito minha, eu não consigo separar as vísceras dos órgãos nobres, né? Então, o coração ele está sempre enviscerado com outras coisas. Eu quero dizer com isso que eu sempre me entrego de corpo e alma àquilo que eu acredito, àquilo que eu entendo, aquilo que eu acho relevante. Enfim, quando eu estava na minha segunda ou 8ª série, eu conheci um homem, um rapaz, que talvez tenha mudado a minha vida. Olha que loucura. Inclusive, esse rapaz, na época, hoje um homem, que eu não tenho notícia dele há pelo menos 30 anos, 32 anos, ele estudou comigo no ensino
no ensino fundamental, no último ano do ensino fundamental, e ele falou, Robson, olha, o que você vai fazer o que você vai fazer da vida? Eu falei, cara, eu não devo fazer nada, porque... Não, você é um desperdício se não fizer nada. Eu acho que seria legal que você seria muito legal se você fizesse algum curso técnico e que você colocasse essa sua condição de fala, essa eloquência, a capacidade de escrita para fora. Eu falei, mas como assim? Não, você vai fazer o curso normal e você vai fazer o magistério, o curso normal, e amanhã é o último dia da inscrição para a prova de seleção. Eu fiz Escola Normal de Ceilândia. E eu vou passar lá na sua casa para você fazer a inscrição, para eu te levar lá para fazer a inscrição. No outro dia, por volta de umas 8 horas da manhã, eu estava dormindo, Michel, o nome dele, Michel, ele bate lá na minha casa e disse que precisava de foto, de comprovante de residência e aquelas coisas que hoje não precisa de mais nada disso para fazer nada. Aí eu falei, olha, está tudo no quarto do meu pai está lá dormindo, meu pai é brabo para cá. Não, vou lá. Bateu na porta da casa do meu pai, conseguiu tomar os documentos da mão do meu pai. Me inscrevi na prova de seleção. O Michel foi o primeiro lugar e eu fui o segundo. Inclusive, esse Michel, ele me honra muito porque ele é uma referência que ele está no meu segundo livro que você tem. Eu dedico o livro do segundo livro ao Michel, por conta dessa condição que ele me proporcionou de ter a mim aberto, de ter dado luz, né, a uma questão que passou a ser o motivo pelo qual tudo que eu tenho na vida se sucede a partir disso. A partir dessa decisão que eu tomei com o Michel de me tornar professor, eu consegui construir tudo aquilo que eu tenho na minha vida, desde o âmbito da minha formação até o âmbito da minha família. Perceba que eu disse que quando eu entro no curso, logo em seguida eu conheço a minha ex-companheira, pessoa pelo qual eu tenho com ela 2 filhos. Por conta dessa mesma questão, eu conheço a minha atual companheira e assim a vida tem fluído. Foi a partir disso que eu me integrei nos cursos de formação, sobretudo vinculados à Igreja Católica, os movimentos de educação de base, onde nós constituímos a partir dali formação política, formação jurídica, formação política, formação social, indo a campo e tentando fazer com que as pessoas não alfabetizadas, sobretudo os adultos, eles pudessem ter, então, a sua vida transformada pela via da educação. Logo em seguida, terminando o curso normal, eu me agrego ao curso de História, faço o curso de História de uma forma muito difícil, porque eu precisei ter muito cuidado com esse curso, porque fazia eu e minha ex-companheira, era uma dificuldade muito grande. Ela terminou primeiro do que eu, porque eu precisei trancar a matrícula para poder honrar alguns compromissos econômicos. Terminei o curso de História, depois fiz vários outros, fiz o de Filosofia, o de Pedagogia, Direito terminando agora, e, bem, fluiu, tudo fluiu de forma muito nesse sentido. Foi tudo natural, né? Tudo natural, foi tudo de uma forma espontânea. Foi dando aquele... foi uma coisa atrás da outra, de uma forma tranquila e absoluta. E eu me lembro que quando eu, ali pelos meus 26, 27 anos, eu tinha curiosidades homéricas em relação a aspectos religiosos. E aí eu falei, não, vou fazer um mestrado, um doutorado, que seja em alguma coisa que discuta religião, porque eu quero entender o porquê que existe esse delírio, vou usar esse termo, talvez ele nem seja o melhor, por que existe esse delírio, por que existe essa eloquência, essa efervescência do ponto de vista social, que faz com que as pessoas, então, interajam tanto com a religião e envolvam, ao mesmo tempo, o aspecto religioso com o aspecto político. Bem, fiz, então, um mestrado em Ciência da Religião, onde aprendi muito, aprendi mais sobre aquilo que eu não deveria ser do que, de fato, sobre o que é. Aprendi o que é a religião, aprendi o sistema, ou melhor, aprendi tudo, aprendi muito, melhor dizendo, aprendi muito sobre fenômeno religioso e como esse fenômeno influencia aspectos jurídicos, aspectos educacionais, aspectos sociais, aspectos de signos e significados que envolvem todo um conjunto de elementos que nós, seres humanos, de uma forma bem passiva,
a gente admite de uma forma absolutamente natural, sem nenhum tipo de questionamento ou constrangimento. Eu me lembro que eu defendi a minha dissertação de mestrado no dia 19 de dezembro. Eu terminei a minha defesa por volta das 11h40 da manhã. Quando foi meio-dia do mesmo dia, eu já estava matriculado no doutorado. Agora eu tinha me cansado da religião, eu queria discutir sobre filosofia, mas agora é diferente. Eu pensava, eu preciso de filosofia, direito, eu preciso discutir, além da filosofia do direito, eu preciso discutir a ética e a moral. Isso tudo lá na PUC de São Paulo? Isso, PUC São Paulo. Tudo PUC São Paulo. E a discussão sobre a filosofia dentro do ambiente da PUC São Paulo foi algo incrível, porque eu estava... Isso mais ou menos que ano ali, mais ou menos? Isso 2000, o doutorado ali, início do 2000 e... Poxa, deixa eu lembrar, 2010... Não, 2010, não, antes. 2010, por volta. 2013, 2012. 2012 eu dou entrada, então começo o doutorado, e ali no ambiente da PUC São Paulo, um ambiente político incrível. Sim. Me lembro que nos corredores da PUC, vez ou outra, eu me encontrei com Michel Temer, vez ou outra eu me encontrava com algumas personalidades que a gente via nas revistas, ainda mais propensa, ainda mais do ponto de vista de quem vinha da Ceilândia, de quem vinha de toda uma região de periferia, de quem vinha... De repente, você tá tendo aula com um constitucionalista, ele falando sobre a questão do direito, envolvendo ética, envolvendo política, e ele com todos os seus trejeitos de mãos, e a gente olhava para aquele cara e, puxa vida, que coisa incrível, né? Sem contar que você saía ali nos corredores da PUC, no prédio antigo, como a gente chama no prédio antigo, e a gente via ainda as pichações, que são elementos históricos da ditadura militar, que são preservadas no prédio até hoje da universidade, as descrições, os palavrões, o fora isso, fora aquilo. Até hoje essa grafia está lá preservada, e um ambiente de efervescência incrível. Tanto é que, poxa, a gente tem hoje 2 ministros do Supremo que estudaram lá, temos hoje inúmeros... ministros e ex-ministros, José Dirceu estudou lá, e muitos outros, tanto de linhagem política de esquerda como de direita. A PUC São Paulo é um berço inexorável de todos esses aspectos, talvez até do ponto de vista político, jurídico-político, talvez até maior do que a USP. Saí de lá, terminei o curso, então, a minha tese, inclusive, eu falo sobre liberdade política. E aí eu trago conceitos ali de justnaturalismo, de questões do direito, de contratualistas célebres na história, tanto na história da filosofia, como também na composição do direito, sobretudo do século XVIII, né, do período ali do Iluminismo. E volto para casa, volto para Brasília e falo, poxa vida, e agora, eu preciso ter mais uma matrícula, não dá para a gente ficar mais aí sem uma... precisa de estudar mais, porque, afinal de contas... Se a gente não estudar, a gente precisa dar exemplo para os filhos, né? A gente precisa dar exemplo para os alunos, a gente precisa ser exemplo para o mundo, e a gente precisa também trazer um pouco de sanidade, não apenas sanidade mental, mas sanidade moral para aquilo que a gente fala. Vou fazer um pós-doutorado, então, pensei, né? Vou fazer um pós-doutorado, e aí fui até a UNB, procurei alguns amigos, e vi que tinha um pós-doutorado discutindo as concepções socio-religiosas e políticas no período inglês, né? No período ali do século XVII, XVIII, XIX e XX, na Inglaterra, né? Então, pensei, vou fazer isso. Era época de pandemia, né? Logo depois, terminei o doutorado, anos depois vem a pandemia. E aí foi um negócio bem tranquilo, que foram processos bem remotos e de debates extremamente acalorados, debates dificílimos. Inclusive, os debates, Marcelo, do ponto de vista do pós-doutorado, do doutorado, os debates no doutorado em filosofia, seja de qualquer natureza que for, eles são debates muito agressivos, né? São debates que você sai ali daquele MMA, né? Vamos dizer assim, MMA é do pensamento, completamente destruído, tendo que reprogramar vários conceitos, várias ideias, várias formatações. E trouxe isso tudo para a questão aqui na Universidade de Brasília para discutir esse pós-doutorado.
Fiz esse pós-doutorado, então, foi bastante interessante. Temos aí algumas publicações, inclusive fruto desse processo de formação. E aí pensei mais uma vez, não, preciso dar continuidade, vamos lá para o segundo pós-doutorado. Agora eu quero fazer especificamente, eu quero escolher algo que eu possa discutir mais uma vez a questão da liberdade, que é algo a mim muito caro, a liberdade, a democracia, a justiça, os princípios do direito, a metafísica que envolve tudo isso. Então, vamos discutir mais tudo isso dentro de um pós-doutorado e agora trazendo, mais uma vez, pensadores do período do Iluminismo e pré-Iluminismo, no caso Rousseau, Kant, Hobbes, Montesquieu e inúmeros outros, para que a gente pudesse, então, constituir esse debate. Então, em todo esse processo, a gente eu pude experimentar vários processos que confirmam vários aspectos, que entronizam vários aspectos e também condições que desfazem de vários outros aspectos, né? Mas, assim, do ponto de vista da formação, Sim. ela foi até tudo isso e sempre fazendo uma especialização aqui, uma especialização ali. Nesse processo, eu fiz uma especialização em direitos fundamentais, direitos sociais e fundamentais. Fiz, inclusive, essa pós-graduação numa universidade com uma associação com o processo cubano, né, em Havana, que foi bem interessante, porque a gente, quando experimenta um conceito tão caro, por exemplo, o conceito de democracia, quando você olha para ele com os nossos olhos latino-americanos, brasileiros, de homem nascido em Brasília, é algo. Quando você modifica esse conceito de democracia, quando você olha para uma vertente de matriz cubana, que dialoga com outros aspectos, que tem aí os conceitos americanos, os conceitos filosóficos gregos do iluminismo, entendidos de uma forma completamente diversa, isso traz toda uma nova dimensão de pensamento para nós, o que fez com que eu entendesse muito e tivesse uma boa conexão a partir disso. Fiz agora mais recente, já pensando em provas e em futuro profissional, fiz um em direito constitucional. Esse em direito constitucional eu fiz por uma universidade privada, mas que traz aí todo um aspecto do direito material, né? O direito, essa compreensão do direito em si, mas de uma perspectiva dele enquanto elemento material, que traz toda uma condição, inclusive em sala de aula, para que a gente possa transitar com os nossos alunos, pisando o mesmo chão que eles. Eu acho que isso é algo importantíssimo para nós, professores, termos a compreensão e a condição dada pela formação da academia de pisarmos o mesmo chão dos nossos alunos, sob pena de nos tornarmos, a partir disso, seres humanos, homens e mulheres, que estão ali na sala de aula, mas que estão em outro ambiente, em um outro patamar, né? Em um outro patamar civilizatório. É como se a gente corre o risco de que a gente atue e, ao mesmo tempo, fazendo da nossa atuação algo num patamar diferente dos nossos alunos. E é exatamente isso que eu não quero. Eu quero sempre sentir as mesmas dores, eu quero ser afetado. Compreendê-los, né? Compreendê-los, dialogar, sentir as mesmas dores, entender o que está acontecendo, né? E aí eu me lembro, só para encerrar esse negócio de formação, eu me lembro que quando eu me casei pela primeira vez, eu me casei no dia 8 de janeiro, no dia 9 de janeiro, por volta das 9 horas, eu tive a minha água e a minha luz cortada. E a minha ex-companheira, ela dizia assim, e agora, a filosofia serve para quê? Complicado. E eu dizia para ela... estudo, né? Todo esse estudo, o que está te levando para que local, né? Aí eu dizia para ela assim, a gente vai resolver isso a partir disso, né? Eu sempre digo para todos que a filosofia, ela serve para o operador do direito, por exemplo, quando ele se vê numa situação de ter que responder rápido, de ação imediata, ele se vê numa situação de constrangimento, que ele tire aquilo, ou que ele faça uma fala, na pior das hipóteses, para que ele ganhe um tempo,
até que ele ouça, soprado pelo conhecimento acadêmico, aquilo que efetivamente, a forma que ele efetivamente deve se posicionar. É verdade. Então, o conhecimento, ele traz essas coisas e eu, graças a Deus, até aqui tem dado certo. E, com certeza, meu amigo. E a gente sempre fala, né? Muitas vezes os alunos têm aquela resistência, né, das propedêuticas, né, dessas disciplinas iniciais ali, em que você, com maestria, sempre está ministrando lá com os alunos, que é ciência política, teoria geral do Estado, né, sociologia, antropologia, jurídica. E a gente sempre fala para eles, esse alicerce é importante. Ninguém constrói uma casa já, né, sem esse alicerce. Então, toda essa contextualização que você está colocando, né, é igual à psicologia jurídica também, né? Eu sempre falo, né, eu sempre tentei, de alguma forma, mudar algumas disciplinas para alguns semestres um pouco mais avançados, para que pudesse, com a psicologia, ali mais no 8º, 9º semestre, e quiçá, de repente, até o último semestre, né? Porque aí o aluno já tem um conhecimento, uma base, né? Era igual, antigamente, a gente tinha algumas disciplinas que eram com CDC, né, com a defesa do consumidor, que era bem naqueles semestres iniciais, o aluno não tinha nem adentrado ainda nas relações obrigacionais, nos contratos, né, já vinha um CDC ali, já vinha tratar 8.078, pum, de cara, e aí já o aluno não tinha, que você vê que ele tinha o conhecimento, mas era aquele conhecimento do dia a dia, né? Porque a vantagem de uma disciplina que você a vivencia é aquela velha máxima porque os alunos gostam muito mais do direito penal do que do direito civil, né? Porque ele visualiza o crime, ele visualiza a situação, o professor tem muito exemplo, né, no cotidiano, né? E o constitucional hoje, né, dentro da área do constitucional, a gente vê que os alunos começaram também, principalmente nesses aspectos aí do Supremo Tribunal Federal, e aí os professores de direito constitucional estão achando fantástico, né, essa passagem, né, esse momento, para que hoje os alunos começaram a se aproximar um pouquinho ali do direito constitucional, né, que não existia tanto, né, existia não com afastamento, porque acaba que nós temos que como você falou, né, essa liberdade, eu gosto muito dessa parte que você adentra da democracia, da justiça, da liberdade. Eu vou querer que você fale um pouquinho aí das suas obras aí para nós aí, né? E que eu sei que traz aí bastante relevância e bom que aí você contextualiza essas suas últimas obras aí para que os alunos possam conhecê-las, né? Olha, você tocou no assunto na sua fala que me chama muita atenção sempre. Até vou fazer esse à parte antes de contar das obras. Quando eu estudava em São Paulo, e aí a gente conversava com os colegas do direito, conversava com o pessoal da filosofia, conversava com o pessoal da medicina. E o que movia em São Paulo, olha, eu estou falando de uma universidade, da PUC São Paulo, que a mensalidade da graduação hoje deve ser em torno de 3 salários mínimos e meio. Tá? É um valor bastante alto. E lá não temos o penal como algo eloquente, forte. Seria aquela... Não tem. Lá a gente tem o quê? O direito constitucional e o civil. Bem, quando eu olho, então, para os meus alunos que são alunos da periferia, que são alunos de Brasília, periferia, e aí, às vezes, eu acordo, assim, eu vejo acontecendo diante dos meus olhos, eu falo, não, mas eles gostam porque é a realidade que eles vivem. Eles querem entender isso porque lá, quando eles estão na roda entre os amigos, essa é a pauta que surge ali nos corredores da vida privada de cada qual. É verdade. Então, é curioso porque essas compreensões capitulares do direito, elas falam sobre quem você é a partir de onde você nasceu dentro do fenômeno de vida que você tem. Então, assim, é complicado a gente querer, por exemplo, fazer com que um aluno da periferia ele tenha uma aproximação com alguma fase ou com algum elemento do direito que está muito distante dele. Ele vai se aproximar daquelas demandas que são específicas do seu cotidiano. O empresarial que o diga, né? O empresarial, então, ele fica ali de uma forma bastante aviltada. É verdade. Né? Enquanto que, por exemplo, você vai discutir, por exemplo, em São Paulo, estou falando da Universidade de minha alma mater, a PUC São Paulo, você tem ali o Código Civil, por exemplo, você pega ali os 10 primeiros artigos do Código Civil, você precisa de um estudo filosófico para compreender tudo aquilo. Exatamente. O início da personalidade do indivíduo. A própria lei de produção, né?
A própria Lindbe. Né? A própria Lindbe, você precisa de todo esse aspecto para compreender quem é o homem em sua potencialidade política e existencial. É nesse aspecto, então, fazendo aí esse gancho, que eu constituo, então, o meu primeiro texto. O meu primeiro livro, né, ele especificamente, ele vai falar, ele nasce com o pressuposto de uma cisma de compreensão da religião, mas de uma religião moral. Olha que interessante. Veja que quando você pensa em pecado hoje, e quando você pensa em crime, vamos associar, quando pensamos em crime, quando pensamos em pecado, nós estamos falando de dois elementos que se encontram de forma absolutamente negadas pelo pressuposto moral. Ou seja, Verdade. Um homem de bem, independente se ele tenha ou não religião, se ele cumpre a moral, ele também cumpre os desígnios de Deus. Assim pensou, por exemplo, um pensador bastante interessante, que é a base desse meu texto, nasce lá em 1724. Nasce num belíssimo ano, lá em 1724. Infelizmente, ele morre em 1804, que é Immanuel Kant. Kant ele vai tratar, então, a religião, inclusive um de seus textos, ele fala sobre a religião da verdade, a religião da razão. Religião da razão é essa que faz com que o indivíduo haja unicamente movido pelo pressuposto da moral. E Deus, vai dizer Kant, se existir, e ele não diz se sim ou se não, se este então existir, ele vai repousar dentro da máxima existencial da compreensão da moral. Esse texto, então, que eu sugiro em 2011, né, ele é um texto que vai trazer esse aspecto de compreensão do homem, de compreensão da moral, de compreensão dos seus deveres enquanto sujeito de direito, pela via unicamente de cumprir aquilo que é certo. Veja que nós dois estamos aqui hoje envoltos de paletó, de gravata, dentro daquilo que eu podia, eu fiz a minha barba, você também, arrumamos o cabelinho, só que não tinha um manual que dissesse que tínhamos que estar assim aqui. Que seria essa a compreensão. Não existe um manual que diga, por exemplo, que a verdade deve imperar sobre todas as dimensões jurídicas, por exemplo. Que um contrato ele deve ser celebrado pela boa-fé. Embora a legislação pressuponha isso, a ação entre os indivíduos, desde daquele contrato que era amarrado no fio do bigode, todos eles eram entendidos dessa forma. E esse texto traz isso. Traz essa dinâmica de percepção de que o homem religioso é aquele que cumpre a moral. Veja que uma coisa é uma coisa, né? Uma coisa é Kant falando sobre a religião. E outra coisa é Kant não falando, porque ele não se mete nisso, sobre a questão de existência de Deus. Aliás, quando falamos em religião, a gente pressupõe que o mundo todo ele entende dentro do seu imperativo pessoal cada um sobre o que entende ou sobre o que compreende sobre Deus. Deus, inclusive, me permita ser a parte nesse sentido. Muitos falam do Marx, que o comunismo, que blá, 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 blá. Muitos falam essa sanha de que o Marx ele era o anticristo, que ele era, enfim. Até hoje em dia isso é muito na moda. Mas deixa eu te contar uma coisa. A gente passa pelo período medieval, em seguida a gente entra, veja bem, acaba o medieval, a gente entra na Revolução Científica, lá com Kepler, lá com Leibniz, Revolução Científica, que vai colocar, então vamos discutir a compreensão de uma outra forma. Esqueceu o medieval. Depois da Revolução Científica, a gente vem para o racionalismo, final do 16 e 17, até a metade do 18. Depois que acaba o racionalismo, meados do século 18, vem o processo do transcendentalismo kantiano. Transcendentalismo esse que vai sustentar esse aspecto que eu acabei de falar sobre a moral absolutamente de comportamento. Entramos, então, no século 19, o homem entendendo que aquela compreensão medieval sobre a existência de Deus havia sido superada.
o século XIX, doutor Marcelo, só para você ter uma ideia, é considerado o século mais anti-Deus. Não porque eles são ateus, não porque eles são pessoas do diabo, não por isso, mas porque essa, no século XIX, teria sido uma pauta superada pelo processo histórico. Nisso, temos então os textos de Nietzsche, nisso temos os textos de Marx, nisso temos inúmeros textos que vão seguir esse fluxo, entendendo que essa massificação do processo de compreensão do divino havia sido superada há muito tempo. Só que essa compreensão volta no século XX, com muita força. E quando ela volta, ela dessintoniza, vamos dizer assim, o conceito marxista, o conceito nihilista do ponto de vista da história, e aí acontece o que é muito ruim para todos nós. É quando a gente tenta calçar um sapato, um chinelo, vestir uma roupa de um século anterior, e a gente bota essa roupa agora e a gente quer olhar para essa roupa com os olhos do século XXI. Então, hoje a gente olha para o Marx, não com o olhar do século XIX, mas com o olhar do século XXI, que já admite outros processos. Dentro desses processos, ele admite aquilo que eu trouxe lá no meu segundo livro. Né? O meu segundo livro ele vai fazer esse ensaio, quando ele tenta entender a liberdade, o justnaturalismo, a democracia e todos esses aspectos, como um fluxo histórico que parte desde a compreensão do momento do indivíduo em sua máxima conceitual, no que tange ao seu envolvimento com o político, até o como fazer essa compreensão do ponto de vista prático. Só para você ter uma ideia. Eu falei aqui no início que a compreensão de democracia ela é distinta, completamente distinta. Só que já existe, não sei se você sabe disso, deve saber certamente, existem compreensões ali do início, do final dos anos 90, que dizia, por exemplo, que o conceito de democracia ele estava ruindo. Basta a gente pensar, por exemplo, em Hannah Arendt. Sim. Hannah Arendt, que está lá na primeira metade do século XX, ela já pressupunha uma ruptura democrática pela própria democracia. Verdade. Perceba que hoje a gente não consegue dissociar, do ponto de vista prático, o conceito de democracia do conceito de capitalismo. São conceitos extremamente amalgamados. E se você pegar o conceito de capitalismo, o conceito de democracia, vai estar no cume a tal da segurança jurídica. Esse emaranhado de possibilidades faz com que a gente, então, tenha uma liberdade, e aí é a máxima do meu texto, uma liberdade completamente distorcida, uma liberdade sem limites, legalmente falando, e uma liberdade sem limites, completamente também legitimada. Né? Então, temos uma liberdade, uma presunção de liberdade que excede aquilo que Kant trouxe no século XVIII, que deveria ser algo surpreendido apenas pelo ato de cumprir aquilo que é legalmente possível. Passamos desse pressuposto, porque o mundo é completamente diferente. E talvez nessa compreensão a gente não tenha conseguido exercer. Quando falamos em democracia, inclusive Saramago, pensador português que eu tenho uma admiração muito grande, ele diz algo que me chama muita atenção, até passo sempre isso para os nossos alunos. Por que a gente discute tanto quem você vota, para quem que você vai votar, se quem decide o mundo, que são os grandes bancários, banqueiros, né? Que são os líderes ali de organismos internacionais, de bancos internacionais, que definem os elos da economia, e esses elos da economia que vão dizer o que eu devo fazer ou com o que eu devo gastar o meu dinheiro. E que influencia também nos aspectos jurídicos, né? Influencia em tudo no aspecto jurídico. Porque eu brinco sempre com os alunos, né? Que eu chamo as instituições financeiras de os deuses do Olimpo. Então, a gente sempre fala, quando a gente vai tratar súmula da STJ, súmula do Supremo, que tem aspectos dentro das instituições financeiras, os alunos falam, mas e o CDC? E eu falo, gente, nós temos primeiro os deuses do Olimpo, depois, né, os humanos. Os reflexos que vão se...
é aquela coisa que eu brinco com eles. Se você tem 100 mil para emprestar, você vai emprestar com garantia e vai emprestar querendo saber como que eu vou receber esse dinheiro de volta. Ele vai virar para o Estado, vai falar justamente isso. Ok, Estado, você quer que eu empreste o meu dinheiro que eu tenho aqui, mas eu preciso que você me, de alguma forma, traga leis que eu possa recuperá-las de uma maneira um pouco mais tranquila, mais amena. Né? Aí eu brinco, falo, Decreto 911, da busca e apreensão, a alienação fiduciária e garantia de bens imóveis, que vai, de alguma forma, facilitar essa retomada, né, do caso você fique inadimplente. Né? Os alunos ficam assustados. Né? Eu falo, mas é o Deus no limpo. Né? Isso que você me fala, isso você traz é interessantíssimo, e eu me lembrei você falando, quando a gente teve a mudança lá em 1994, a gente sai do Cruzeiro, a gente vem para o URV, e depois a gente vem para o Real. Os contratos, por exemplo, de compra e venda, os contratos de carros, dos carros, né, eles eram leasing. Muito, maioria. E dolarizados. Dolarizados. Né? Foi um problema. Foi um problema que depois teve que ser resolvido. Né? A desconfiança era tão grande de mercado que se pensava, se a economia, se o Brasil falir, a pessoa continua me devendo nos dinheiros de hoje. Sim, dentro de uma moeda forte. Né? Dentro de uma moeda forte. Dentro de uma moeda absolutamente forte. Inclusive, recentemente eu estive na Argentina e lá, vendo o fenômeno social, a gente vê um país que a Argentina hoje, do ponto de vista da sua credibilidade jurídica, é o Brasil do governo Sarney. Sabe? E aí, quando eu falo do Brasil do governo Sarney, o pessoal que é de vanguarda, assim como eu, vai lembrar da carne congelada, Sim. vai lembrar dos cortes dos 3 zeros, vai lembrar de uma economia dolarizada, vai lembrar do FMI, Sarney, né? Fiscal do Sarney. Da pranchetinha do fiscal do Sarney, da Sunab, né? Vai lembrar de todos Maílson da Nóbrega. Vai lembrar de tudo isso que hoje é pauta de alguns países, né? Aliás, já que eu estou falando da Argentina, me permita falar ali também da Venezuela. Sim. Né? A Venezuela hoje, o Brasil acho que é o 3º país que mais recebe refugiados. Se não me engano, o que mais recebe refugiados é a Colômbia, mas são, assim, inúmeros refugiados. E eu vou tocar num ponto sensível. O princípio da crise venezuelana se dá por vários aspectos, mas o principal aspecto que se dá, isso ouvindo os venezuelanos, ouvindo a mídia venezuelana, ouvindo a literatura venezuelana, se dá pela aproximação, veja bem, pela aproximação que na época o antigo presidente Hugo Chávez, ele fez em relação à política econômica de Cuba, mas não a política socialista, não a política comunista, mas a política de Fidel Castro. Essa associação com o pressuposto de Castro leva à destruição, vou dizer assim, a destruição de países que se envolveram em querelas que não deveriam. É verdade. Eu cito não só a Venezuela, mas eu posso citar também as revoluções inúmeras que aconteceram e até hoje acontecem na África, o processo que aconteceu, por exemplo, com Gaddafi, o processo que acontece com o... Deixa eu me lembrar dele aqui da Nicarágua, com o presidente da Nicarágua, Daniel Ortega, com o presidente ali, enfim, parte da América Latina, as revoluções que aconteceram na África, tudo isso por conta dessa aproximação. Eu gosto sempre de dizer, quando eu tenho a oportunidade, é que não existe nenhuma relação acadêmica, não existe nenhuma relação política, acadêmica, efetiva, que diga que a Venezuela é um socialismo ou um comunismo, assim como nunca existiu nenhuma aproximação dessa ordem com que Cuba fosse algo nessa mesma órbita. Aquilo que Marx conseguiu, então, subestabelecer em suas teses é algo que está completamente inédito e absolutamente nenhum dos países até então conseguiu, de fato, implementar. E por que não conseguiu? Porque as teses são utópicas. As teses, elas são absolutamente utópicas. E quando eu estou dizendo isso para os meus alunos, eu passo, antes de dizer para os meus alunos que as teses são utópicas, eu passo o desfile de São Paulo Fashion Week. Eu pego um vídeo, São Paulo Sim. Fashion Week, e está aquela moça com aquela ombreira muito alta, aquela saia muito curta. E está dizendo o quê só? É que a tendência é que haja um aumento das ombreiras.
Aí eles colocam bem agressivos para que mostre, para que todos vejam, né? A grande questão que Marx traz é que vai chegar um ponto que o trabalhador não vai mais suportar, não que ele não queira, mas do ponto de vista da exploração, o trabalhador não vai mais suportar a agressividade que ele recebe em razão do empresário. E aí o direito trabalhista está de olho nisso. É verdade. O direito trabalhista está de olho nisso o tempo todo, o legislador está de olho nisso tudo o tempo todo, e aí a gente tem aí no meio do caminho atropelos, reformas que acabam olhando de um lado para um lado mais, para um outro lado menos, ajustes constitucionais que visam o quê? A proteção desse triângulo que eu montei, né? Tendo a segurança jurídica como ápice. Exatamente. E aí a coisa vai, então, se ligando nesse aspecto. O Brasil, por exemplo, desde a ditadura militar, do ponto de vista jurídico, a gente vem enfrentando esses avanços, retrocessos, avanços, retrocessos, avanços, retrocessos. Se você pegar, por exemplo, a Carta Constitucional de 1988, nela temos um documento absolutamente garantista. Esse aspecto, esse elemento absolutamente garantista, ele serve exatamente para preservar o Estado democrático de direito e também para preservar, para proteger os direitos fundamentais, os direitos garantidos fundamentais, que são uma conquista absolutamente histórica de todo esse processo que eu acabo de dizer para você, desde o período ali do século XVII, final do XVI, com o período pós-Idade Média. Então, essa compreensão que eu acabo de dizer toda, ela é sustentada no texto por uma outra liberdade, né? Texto esse que tem, inclusive, como eu falei logo no início, é o sofrimento da alma ou não? Como é? É o sofrimento da alma? Não tem sofrimento da alma. Não tem. Aliás, uma alma que se preze, veja bem, uma alma que se preze, se não sofrer, ela não é digna de ser existente, né? A alma, ela é algo que deve sofrer por sua natureza, é algo absolutamente natural. Claro que umas sofrem mais e atingem um elemento patológico, e outras sofrem ao ponto de se tornarem almas emancipadas e de conseguirem romper com seus próprios pressupostos e constituírem um mundo completamente diferente. Espero um dia alcançar essa segunda alma, né? Não ficar apenas na alma patológica, porque eu acredito que todos nós temos um pouco dela. Esse segundo texto traz esse aspecto, né? De demonstrar, em alguma medida, como que é feito, então, essa ruptura, essa compreensão dessa possível derrocada da democracia, do capitalismo, enfim. Eu acredito que se hoje eu fosse escrever esse texto... Adentra nessa questão da moral e a falência que você cita sempre dessa falência da democracia, adentra nesses aspectos. Quais esses reflexos aí que você entende desse Estado de Direito em decorrência dessa falência da própria democracia, que a gente, como você sempre cita nas suas obras e você sempre debate com os alunos, né, interage com os alunos, porque eu acho fantástico quando os alunos vêm comentar comigo, né, sobre as suas aulas, sobre a dinâmica das suas aulas, né, justamente isso, né, é que você até colocou anteriormente, de você estar junto com eles ali, né, sair daquele pedestal que antigamente existia, né, daquele professor em cima daquele tablado, né, com um poder de hierarquia, né, que sempre existia, e hoje não, hoje tanto que as faculdades são raros os locais que você vá que tem aquele tablado, né, então você está pisando no mesmo solo, no mesmo chão que os alunos. E na maioria das vezes, lá no centro universitário, lá tem muitos alunos ali que estão ali pela primeira vez, ali, começando uma graduação, ou, quiçá, muitas vezes é o primeiro da família que está começando uma graduação, que a gente sabe que vai mudar um ciclo. Né? Um ciclo que sempre, de pobreza que existe, né? Vai mudar aquele ciclo. De repente, ele vai passar, de repente, num concurso público, seja para um concurso público a nível médio, mas depois no nível superior, então muda-se o ciclo, porque os filhos, depois dos filhos, começa toda essa mudança, aquela quebra daquele ciclo que eles não tinham anteriormente. Então, eu acho fantástico essa proximidade que você tem com os alunos gostam muito disso, porque por mais que você tenha esse pós-doutorado, os alunos se sentem confortáveis em estar do seu lado, né? Do que muitas vezes não acontece, muitas vezes tem um distanciamento, né? Não, eu sou o pós-doutor, eu sou o doutor, peraí, você é o aluno, né? Eu sou o docente, você é o discente. Né? Então, eu gosto muito desse aspecto. Mas voltando lá
como nós falamos anteriormente, né, desse reflexo aí, né, desse aspecto, dessa falência da democracia? Bem, quando eu falo em falência da democracia, é importante a gente olhar para o mundo de hoje, né? Vamos olhar para o mundo de hoje. Vamos olhar para o mundo de hoje. E quando eu falo em olhar para o mundo de hoje, eu quero dizer que quando o conceito de democracia foi pensado lá com os gregos, estou falando do século 7 a.C. Olha bem, é muito tempo, tá? O demo, né? A questão do poder do povo, né? O demo, que é o povo, né? O kratos, né? O poder, né? Quando você olha para o demo, você percebe que esse conceito ele mudou ao longo da história. Eu quero dizer, por exemplo, que hoje o poder, hoje esse demo, hoje não, talvez nos últimos, agora no século XXI, a gente tem um outro responsável, que eu vou te dizer qual é daqui a pouco. Eu quero dizer o que com isso? É que desde o pensamento primeiro sobre democracia, não se cogitou que as pessoas que iriam exercer efetivamente a democracia, elas teriam algo que uns têm e outros não têm, que é o tal do danado do carisma. Verdade. Tá? E aí, quando você... Ontem eu falei sobre isso. Você tem um perfume que vai te fazer mal. Só que ele é muito cheiroso. Ele é muito bom. Vamos pensar numa comida. Você vai comer um doce. Está lá escrito, lá, ó, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso. Está praticamente descrito, por favor, não coma. Verdade. Não é? Você pega um perfume, aí você passa esse perfume que é ruim, no exemplo do doce também, aquele cheiro, coisa gostosíssima, né? Atrai a menininha, atrai o rapazinho, te traz uma melhor compreensão, só que ele vai te fazer mal. E você tem um outro perfume que é incrível, que é saudável, que é incrível, só que ele não tem cheiro nenhum. É o famoso sem perfume. Sem perfume. Não cheira... Não fede nem cheira. Né? Esse, infelizmente, no modelo democrático do século XXI, à luz dessa compreensão moral, esse é aquele político que é muito bom, é um cara incrível. O cara é incrível, mas eu vou votar no outro. O cara, ele tem proposta, ele papapá, ele mas eu não vou votar nele, eu vou votar no outro, porque o outro, eu olho para ele, eu vejo tesão nos olhos dele, ele está vivo, ele fala o que eu quero ouvir, ele senta com a gente, ele é simples, ele come as bobagens que eu como, ele bebe igual eu bebo, ele toma sorvete, come o cachorro quente na parada de ônibus. O pastel na Viçosa. O pastel na Viçosa. Enfim. Esse é cheiroso, só que ele tem compreensões de carisma. E aí, nobre, um pensador muito importante chamado Max Weber, ele vai dizer que o carisma é um princípio importantíssimo de dominação. Então, se eu pego a democracia dentro de uma estrutura moral que sustenta o Estado democrático de direito e coloco lá um super carismático, eu coloco em risco todo o processo. Eu coloco em risco todo o processo porque eu não vou deixar de votar no carismático, independente se ele foi preso, independente se ele está de tornozeleira, independente se ele está acusado, se ele está condenado, blá, 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 blá. Eu vou dizer que a culpa é sempre da oposição, que não deu condições para que o meu super carismático tivesse efetivamente a sua condição, a sua compreensão de fato sobre quem ele é. Lembra que eu falei no início da nossa conversa aqui, aliás, uma conversa muito boa, sobre que eu falei que reprovei 2 anos por conta né? Dos aspectos sentimentais. Aspectos sentimentais. Se você dissesse para mim naquela época que uma daquelas moças, elas eram qualquer coisa, eu ia dizer que você estava equivocado, que não, que eu estava ali para o que desse e viesse e que a gente estaria juntos até depois dessa vida, se fosse o caso. Ou seja, você pega uma pessoa com a condição política defenestrada, com a compreensão sobre si mesma ainda em formação, e você coloca diante dela um super carismático, uma pessoa super eloquente do ponto de vista das prerrogativas de dominação. Olha só. Este, então, vai corromper
toda essa estrutura e vai colocar em risco a compreensão do capitalismo, da democracia e do Estado democrático de direito, porque não se sustenta. E como para que tudo isso tenha sentido, a gente precisa de dinheiro, para sustentar tudo isso a gente precisa de dinheiro, o dinheiro então vai retroalimentar todos esses processos com a intenção de fazer com que eu me perpetue no poder. Aliás, já que eu estou falando de perpetuação, hoje em dia se fala muito, A diz que B é fascista. B diz que A, da mesma forma, é fascista. Mas uma das condições essenciais do fascismo, que é muito importante dizermos agora, é aquele que, então, seria o fascista, ele não permitir sucessores, não indicar sucessores e querer sempre se permanecer, se perpetuar no poder. Olha só. À luz moral, à luz da compreensão de todo esse estatuto que a gente observa, não tem como inferirmos sobre a negligência do Estado em relação à sua compreensão democrática. Se a gente olhar, por exemplo, para os Estados Unidos, deixa eu falar isso para você, eu queria até conversar isso mais com você, com muita mais gente, aliás, com as pessoas que estão me assistindo, me ouvindo, acho que isso é importante a gente sempre conversar, né? Exatamente. Como que alguém, por exemplo, você olha para os Estados Unidos, e aí a gente olha para o Trump, que é uma pessoa incrível. Aliás, eu acho o Trump uma pessoa incrível dentro daquilo que ele se dispõe a fazer. Isso não quer dizer que eu concorde com ele. Ele é uma pessoa incrível dentro do que ele se dispõe a fazer. Como chefe de governo, chefe de Estado, né? Ele é um cara incrível, né? Só que a compreensão da democracia que eles têm é completamente diferente da que temos. Basta saber que os Estados Unidos é um país de Estado mínimo. Sim. Os Estados Unidos, o governo americano, ele não tem receita para sustentar uma espécie de SUS. Ele não tem receita para sustentar a educação básica, porque lá tudo isso é privado. Exatamente. Então vamos tirar de um país a previdência social, que lá é privada, vamos tirar de um país a educação, que lá é privada, e vamos tirar de um país a saúde, que lá é privada, e vamos aumentar a arrecadação. E aí você vai ver por que ele financia tanta guerra. Porque tem dinheiro, cara. É verdade. Porque sobra dinheiro, porque a compreensão de democracia não é a nossa, que você tem aí o chefe do Poder Executivo, que tem que, aliás, é uma das atribuições dele, junto com aspectos da União, tratar sobre todas essas demandas, saúde, educação, a vida das pessoas como um todo, de inferir sobre a vida delas. Os Estados Unidos, existe lá uma democracia onde o governo americano interfere quase nada, muito pouco ou quase nada, na vida das pessoas. Isso é verdade. Enquanto no Brasil você tem um país onde o chefe do Poder Executivo, ele precisa, aliás, se você ligar, até te desafio, liga a sua televisão daqui a pouco na hora do almoço, naquele jornaleco do almoço, ali é sempre o jornal cobrando da autoridade que se meta na vida das pessoas, dando educação, dando saneamento básico, dando saúde, dando moradia, dando emprego. O que nos Estados Unidos... Então, assim, eu quero dizer o que para você? A gente acaba comparando pesos e medidas diferentes. Só que a gente tem que ter cuidado, porque talvez alguém pense assim, basta então a gente reduzir o Estado brasileiro no modelo americano. Tudo isso, né? A gente suprime tudo isso dentro desse mesmo modelo, impede um crescimento da iniciativa pública, impede o crescimento da iniciativa pública, a gente se torna um país... Só que a gente tem aí o nosso SUS, ele não pode ser desfeito. A nossa educação está garantida. É algo extremamente pétreo. Não tem como a gente modificar esses aspectos na nossa Constituição. Aliás, quem fizer isso, quem propor esse tipo de condição, se utilizar de uma eloquência mais verborrágica, pode, inclusive, ter alguma penalização, pode, inclusive, ser processado, preso, julgado e condenado, se for o caso. Né? Então, assim, há que se pensar em tudo isso, só respondendo a sua pergunta, nessa compreensão do mundo de hoje sobre esses aspectos sociais e políticos que envolvem o direito, que envolve de forma bastante tranquila a compreensão, inclusive, dos juízes do Supremo Tribunal Federal, que são pessoas, que são humanas e que pisam esse chão igualmente a mim e a você.
Não são pessoas que estão... verdade. Não é aquilo que John Rawls ele formulou, né? Eles não estão cobertos pelo véu da ignorância, não. Eles assistem televisão assim como eu e você, eles assistem os vídeos do Tiringa como eu e você, eles assistem a Odete Roitman como eu e como você. Eles comem, vestem, eles querem utilizar roupas bonitas, roupas de grife, carros bons, assim como eu e você. Eles não querem nada que eu também não quero. Aliás, eu gostaria de ter. É verdade. Né? Então, são pessoas desse mundo, só que a gente precisa diminuir esse aspecto divino que muitos deles possuem. E para a gente finalizar, então, Robson, esse nosso bate-papo aqui, né? É uma pena, né? Até para finalizar, fica até... Mas Puxa vida, foi tão rápido. Isso que você falou um pouquinho dessa questão do Supremo, né? E eu sempre te questiono, e quais esses limites desse populismo constitucional? Na sua opinião, o que você demarca aí nessa... Bem, o que acontece hoje, né? Hoje tudo é midiático. Hoje tudo é midiático. A gente tem aqui, além das filmagens, das gravações, a gente tem um monte de elemento de mídia, de publicidade, etc, etc. Eu acredito que chegamos num patamar onde a vaidade pessoal ela atingiu um nível que, às vezes, em alguns momentos, passa do razoável. Isso significa o quê? Que todo essa militância, vou usar esse termo, toda essa militância do judiciário, de toda essa compreensão do Supremo Tribunal Federal, ela se dê pelo aspecto midiático. Né? Eu acredito, doutor Marcelo, que talvez... Essa palavra é muito cara para o Brasil, a palavra controle. Ela é muito cara na nossa história. É uma palavra muito difícil. Mas talvez a gente tenha que buscar, em alguma medida, algum nível de controle das mídias, algum tipo de controle das redes sociais, para que algumas pessoas elas não tenham tanta visibilidade nesse aspecto. E aí, o que acontece? Quando eu falo em controle, por que é caro? Quando eu falo em controle de mídias, eu falo em liberar para outras, né? Por exemplo, eu vivi numa época onde nós tínhamos ali o canal lá da minha casa, ele funcionava na Rede Globo quase que o tempo todo, né? Era a melhor programação, a melhor novela, o melhor filme, o melhor, as pessoas eram até mais bonitas. Só saía do domingo ali com o Silvio Santos. Saía ali, dava uma fugidinha com o Silvio Santos, porque o Silvio Santos é um clássico, e clássicos a gente não discute. A gente colocava ali no Pânico um pouquinho, fazia ali, né? Mas o dia a dia, a gente era alimentado por Jornal Nacional. As novelas, né? As novelas, né? Por exemplo, se desse no Fantástico, no Fantástico que o café ele era um bem para a saúde, no outro dia todo mundo falando que deu no Fantástico, é verdade total. Então, eu acredito que o controle, ele está chegando um momento onde vai ser preciso controlar em alguma medida. E esse controle ele vai ser importante para que a gente ganhe, além da gente ganhar aí um aspecto de segurança jurídica, de sociodemocracia, vínculos com direito mais fixos e firmes, a gente também vai ganhar sanidade mental. As mídias, elas hoje têm feito com que as pessoas se nivelem todas dentro de um mesmo patamar, e esse nivelamento tem sido muito difícil, porque jovens não têm uma preparação, não têm uma condição, são receitas de sucesso de toda sorte. Então, assim, eu não sei o que fazer. É verdade. Mas o que eu sei... É complexo mesmo, a temática é bem complexa. O que eu posso dizer é que a gente precisa de controle. Valeria a pena hoje... depois um novo bate-papo aqui para a gente, né? Eu topo. Trazer outros colegas aqui também, né? Para a gente discutir justamente esses aspectos que é muito complexo. Aonde nós conseguiríamos chegar, qual o limite disso, né? Porque a gente sempre fala, né? Nós vivemos numa geração que passou por algum momento, né? Por alguns períodos de controle, né? Então, a gente brinca muito... Palavra cara, né? Controle. Eu brinco muito com essa questão de que, de repente, essa geração hoje, né? Eu até falei isso no podcast anterior, de que muitas vezes eu acho que o erro, né, que está acontecendo com nossos filhos, né, esse erro é nosso, né, porque nós fomos tão tolhidos nós tivemos tantos controles, né, vamos colocar paternal e maternal, né, que depois quando nós falamos, não vou ter esse mesmo controle que nossos pais tinham com meus filhos. Isso, de alguma forma, trouxe algumas consequências, né, que eu vejo, particularmente, que está sendo até muito mais maléficas do que benéficas. Então, como, né, como eu falei, a gente vai ter um papo aí bem interessante. Como que a gente conseguirá chegar
no mínimo máximo comum, o MMC, O MMC. né? Daquelas épocas áureas de MMC. matemática ali, que a gente consiga equacionar, porque é muito complicado esse tipo de controle. Eu lembro sempre, né, quando eu fazendo ali o meu mestrado, né, foi naquela época do impeachment da Dilma, né, e ali o Michel assumindo, eu lembro meus professores ali do mestrado, né, revoltados com aquela situação, era Globo lixo lá, e aí agora a gente vê o outro lado também, né, o lado que assistia, né, que agora já não assiste mais, então a gente fica pensando, né, que lado que está, né, esse canal de comunicação, se não está, se não tem, né? Então tem toda essa situação, tem como controlar todo esse aspecto que a gente fala, né? Isso que eu acho que é uma nova vertente, um novo debate ali, né? Que nós vamos chegar isso com toda certeza. Eu acho que vai ser mais uma hora de conversa posteriormente. Eu topo. Vamos colocar mais uns 2, 3 aí, vamos trazer o Hernando, vamos trazer o Paz, vamos trazer aí o Celção, né? Vamos trazer aí o Vizen, só gente boa. O Vizen, o Beto também, né? Todo mundo aí para que a gente possa aí tentar chegar num algo que se aproxima daquilo que não vai ferir nem essa democracia, né? Que é muito importante, é aquilo que a gente respira hoje, né? Por pior que possa acontecer, mas esse controle eu acho que entendo que seja necessário, até mesmo nos poderes, né? Seja no judiciário, seja no legislativo, seja no executivo, né? Existem essas necessidades aí necessárias. Então, meu amigo, te agradeço demais, as ordens, né? Essa sua vinda aqui, eu tenho certeza que os alunos vão ficar aí lisonjeados, vão ver e escutar essa uma hora aqui desse nosso bate-papo aqui. Deu tudo isso. Uma hora e pouquinho, né? E tenho certeza também que essas pílulas que vão ser soltadas depois vamos mandar lá para os meninos nos grupos, né? Eu tenho certeza que vai ser de grande repercussão. Que bom. E depois vamos trazer alunos também, né? Para dialogar também com relação a muitas temáticas aí que vai ser bem interessante. Então, te agradeço demais a sua disponibilidade, seu tempo, que eu sei aí que é caríssimo, que a gente sempre brinca, né? Então, muito obrigado mesmo e deixo a palavra final aí para que você possa falar aí para esses seus alunos, os nossos alunos, seja do ANB, seja lá de Lusiânia, né? Eu vou deixar esse espaço aberto para uma mensagem aí. Que uma mensagem final para você aí. Bem, assim, primeiro agradecer, Marcelo. Acho que um evento como esse, uma fala como essa, é algo que nos engrandece muito, né? Eu acredito que a gente acaba saindo maior quando a gente conversa. Acredito que a gente sai aí um pouco mais cabido do ponto de vista dos itinerários de vida que a gente persegue, né, todos os dias. A vida não tem sido fácil para ninguém, a vida tem sido muito difícil. E momentos assim que a gente possa conversar, que a gente possa discutir, enfim, é algo que importante. Então, agradeço você, agradeço o Vizen, agradeço o Beto, pessoas que eu tenho um carinho muito grande, são meus amigos, pessoas incríveis. Espero voltar. Me convide que eu volto. Várias vezes. Vamos falar de futebol, vamos falar dos casos, vamos contar a história. Até para ser mediador. Bom, né? Conte comigo. Muito obrigado, então, meu amigo. As ordens.